E eu quero receber aqui no nosso estúdio a psicóloga Viviane Batistella. Viviane, seja bem-vinda ao nosso programa. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Aninha. Muito obrigada pelo convite, viu? Uma honra estar aqui com você. É isso aí. E a Viviane vai divulgar para nós, olha só, esse livro que ela acabou de escrever. Desejo a todos uma segunda chance. É sobre esse livro e sobre a história da Viviane que a gente vai falar agora no programa. Inclusive você que está acompanhando ao vivo, se tem alguma dúvida, quer entrar em contato, quer dividir a sua experiência, quer falar um pouquinho, aproveite que nós estamos aqui alguns minutinhos com a Viviane para a gente conversar e bater um papo bem gostoso a respeito dessas crônicas. Mas antes da gente falar exatamente sobre essas crônicas em si, são muitas que você já escreveu durante a sua trajetória, né? Você é psicóloga, mas sempre gostou de escrever, né, Viviane? Sempre, Aninha, sempre gostei de escrever. Eu escrevo desde os 16 anos, né? Na época em que escrevíamos e guardávamos segredo, né? Na época dos diários, dos cadernos. Hoje as pessoas escrevem e postam. É, né? Verdade. Na minha época, não. A gente escrevia e guardava pra gente as nossas palavras. Nos últimos 10 anos, desde 2008, quando eu decidi fazer um blog e publicar, eu tenho escrito crônicas semanalmente. Então tenho, já perdi a conta, acho que é 400, 500 crônicas já escritas. E há 4 anos eu escrevo, sou colunista, assino uma coluna num jornal aqui da cidade. Então tenho escrito mais profissionalmente, digamos assim, há 4 anos. Aqui na imprensa escrita e na internet também já escrevo há alguns anos. Sempre gostou de escrever, né? Isso é importante a gente contar aqui para o pessoal também, mas teve uma motivação especial agora para escrever esse livro, né, Viviane? Eu gostaria que você dividisse a sua história com a gente, pode ser? Claro, eu tive uma motivação para publicar a minha primeira coletânea de crônicas após ter vencido uma guerra bastante difícil, talvez a guerra mais difícil que eu enfrentei na minha vida, que é a guerra contra o câncer. As crônicas foram escolhidas por uma grande amiga minha, jornalista também. Ela leu em torno de 300, 400 crônicas e escolheu algumas, em torno de 45, 46. Eu juntei algumas outras inéditas e resolvi publicar o meu primeiro livro, minha primeira coletânea de crônicas. As pessoas me perguntam se eu escrevi um livro para o câncer. Eu digo que não. Eu jamais daria ao câncer uma honra dessas, né? Uma doença que já morreu, já é um cadáver na minha história e que está fadada a morrer em todos que enfrentam essa guerra. Então, o meu livro é uma comemoração da minha vitória, né? Desejo a todos uma segunda chance. É uma crônica que eu escrevi, talvez para mim mesma, antes de eu ficar doente. Eu escrevi nessa época, na época do Natal, e ela fala das segundas, terceiras, infinitas chances que a vida nos dá todos os dias. Ela relembra a história de um pai que, cansado de passar o Natal sozinho, decide mandar aos filhos um telegrama comunicando a sua morte. Porque os filhos já não iam mais, todos os anos, em todos os natais, era uma desculpa, né? Mas ao receber a notícia da morte do pai, todos deixam tudo e vão ao encontro dele. E ao chegarem, ele faz a seguinte pergunta: que outra forma eu teria de unir vocês de novo, senão a minha morte? Nossa. Então é uma reflexão muito profunda que eu escrevi antes de eu ficar doente, sobre o quanto a gente deixa para fazer as coisas depois da morte. Ou de si, ou do outro. Então, no lançamento do meu livro, eu dizia assim, que delícia, eu reuni pessoas, mas não para um velório, e sim para a comemoração da minha vitória. Então, é esse o significado desse livro, né? É a vida. Tá? Então, existem crônicas que eu escrevi fazendo quimioterapia, sim. Existem crônicas nas quais eu faço a reflexão que somos obrigados a fazer quando estamos ali, né, expostos aos riscos que a doença tem,
outras crônicas que eu escrevi antes, outras que eu escrevi depois, e assim é uma coletânea do que eu sou antes e depois de vencer essa guerra. E é gostoso a gente até poder falar sobre isso agora com mais leveza, né? Tipo, vai levar essa história aí de amor para tantas pessoas que acompanham. E eu até, inclusive, queria que você falasse, vocês tiveram um bate-papo esse final de semana na Unicamp, justamente para falar como que a escrita pode se tornar uma terapia para quem às vezes está passando num processo difícil da vida e descobre ali na escrita que pode superar todos esses problemas, é meio que desabafar, né? Através do papel e da caneta ou ali na frente do computador escrevendo. Sim, sim. Escrever definitivamente é uma terapia. Foi uma terapia para mim desde 2008, quando eu decidi fazer o meu blog, e é uma terapia para todos nós, né? Grandes autores, esse foi o nosso bate-papo no sábado na Feira do Livro da Unicamp, escreveram para não enlouquecer, né? Nesse último domingo, inclusive a minha crônica desse domingo, último, na minha coluna, ela teve, né, pinceladas de Franz Kafka, ela foi kafkaniana. Franz Kafka definitivamente escreveu para não enlouquecer, né? Ele sentia-se uma barata no mundo, no seu livro tão famoso A Metamorfose. E eu acredito que assim foi com Clarice Lispector, assim foi com Oscar Wilde, assim foi com Caio Fernando Abreu, escritores que eu estou citando aqui, de épocas diferentes, e que em sua obra percebe-se o transformar a sua dor ou seu amor em arte, né? Quantas letras de músicas não são escritas para isso, né? Uhum. Eu acredito que as letras mais bonitas foram escritas por pessoas que estavam enlouquecidas pelo sofrimento, principalmente do amor, né? Porque amor e loucura andam juntos. Andam juntos, não tem como. Não, eu já disse a mitologia em Eros e Psique, né? Agora, é legal também a gente falar que são diversos tipos de crônicas para as pessoas assim que leem, né? Eu acompanho a Viviane pelas redes sociais e às vezes me deparo com textos que batem bem a fundo na gente, como, por exemplo, um que você citou outro dia, a importância da gente olhar para a gente por dentro, né, Viviane? Acho que às vezes a gente dá valor a tantas coisas que são tão desnecessárias no momento e dá valor para algo que não é necessário, né? Eu acho que é importante a gente ler sobre isso também, para a gente refletir um pouco mais sobre a nossa vida, né? Sim, sim. O Carl Jung, que foi um dos principais discípulos do Freud, né, o pai da psicologia analítica, ele tem uma frase que diz o seguinte: quem olha para fora dorme, quem olha para dentro acorda. E existe uma crônica nesse livro chamada Antes de Olhar para Fora, Olhe para Dentro, que eu escrevi enquanto eu fazia quimioterapia, né? Eu olhava para aquele líquido que entrava, a gente costuma usar um catéter aqui, né, um portocate, então ele descia e obrigatoriamente eu tinha que olhar para dentro, porque eu ficava sempre sozinha no hospital, preferia ficar sozinha. Porque as pessoas ao meu redor, os meus familiares, eles tinham que cuidar de tudo que eu não conseguia cuidar, e aí eu necessariamente não me restava outra opção a não ser olhar para dentro. E eu acordei para muita coisa. Então, quando as pessoas dizem, esse livro é uma forma de como curar o câncer, não, a forma de como curar o câncer é a químio, né? Eu bato palmas não para a doença, eu bato palmas para químio, para os médicos, para a radioterapia, para a cura. Então, necessariamente, você tem que olhar para dentro e perceber aquilo entrando, matando o câncer, sem matar o hospedeiro, que somos nós, né? E a regra é que seja um caminho de sucesso. Cura para o câncer chama-se diagnóstico precoce. Sim. A cura está ali. Então, quem já passou por isso sabe. Eu sou uma vitória do diagnóstico precoce e assim tantos que eu conheço também. Agora, é claro que a gente não vai falar de todas as crônicas, apenas um pouquinho, né? Desejo a todos uma segunda chance. Para quem está interessado, como que as pessoas podem adquirir um livro seu? Está à venda na Livraria Nobel, na Quarto Centenário. Aqui na cidade de Limeira, Isso, na cidade de Limeira e na redação da Gazeta de Limeira. Tá. Para as outras cidades, eu tenho um e-mail divulgado no livro. E agora, para o Natal, eu vou estar participando de um bazar de Natal, que é nacional. Então, em breve, eu vou divulgar o link.
mas pode entrar em contato por e-mail que nós enviamos. Tá. Ó, para quem está interessado, a gente vai mostrar aqui para vocês, né, o livro. Desejo a todos uma segunda chance. Viviane Cristina Batistella é o nome da autora. Você pode ter mais informações também nas redes sociais. Entre em contato com a Viviane, porque é importante. Aí, através de lá, tem todos os detalhes também, aqui, né, Viviane? No final, Aninha, a gente tem aqui, ó. Ah, tá, ó, no final. O contato. Eu coloquei numa das orelhas a minha foto antes, né, desse meu novo look. Cabelo bem longo, vamos mostrar aqui para a câmera. Essa era eu. Eu tinha uma referência muito forte no cabelo. Tá. E aí, de repente, eu me vi sem ele. E foi uma experiência transcendental. Foi uma experiência extremamente importante para mim. Eu tenho até um amigo oncologista que sempre fala, você falar para uma mulher que ela vai ter problema no pulmão, no rim, em vários órgãos do corpo que vão ser afetados por causa da quimioterapia, que às vezes que são muito mais graves, inclusive, né? É uma coisa. Agora, você falar que ela perdeu o cabelo, que ela vai ficar sem o cabelo, isso mexe muito com a autoestima e destrói a mulher mesmo, né? Porque faz parte do dia a dia, da nossa personalidade, tem tudo isso, né? Aninha, eu acho que a questão do cabelo é uma questão que eu levantei essa bandeira, inclusive agora, porque todo mundo usa celular, todo mundo usa os emojis, sim, né? Foi lançado agora o emoji da mulher careca. E eu fiz uma publicação sobre isso, dizendo o seguinte, a alopécia, né, a queda de cabelo, é dos sintomas mais tranquilos comparado aos outros da quimioterapia. Os outros são muito mais graves, são muito mais sérios, são muito mais perigosos. Por outro lado, ao estar na escola dos carecas, que é como eu apelidei aquele período da minha vida, eu percebi o quanto a doença ainda tem um estigma muito forte em relação a este sintoma da quimioterapia. Então, o meu pedido é que nós possamos ser libertados desse estigma, que as pessoas parem de olhar com aquela cara de enterro, com aquela cara de pena, a mulher careca, porque o homem passa batido, o homem é bem tranquilo em relação a isso. É comum, né? Eu peço assim, para que a gente ensine as nossas crianças a lidar com isso com naturalidade. Tudo é um processo, tudo é possível. Eu sou super otimista, eu acredito no ser humano e eu acredito que isso possa ser feito, não sei se em empatia, mas em compaixão a nós que estamos vivendo naquele momento, porque o lenço, às vezes, é impossível de você usar por causa do calor, né? Eu enfrentei a doença no verão. E a peruca, então, nossa, é muito sofrido. É sofrido. A gente já sofre tanto, gente. Deixa a gente ser careca em paz. É verdade, né? É importante. Olha, e para você que quiser, então, saber mais, ter informações a respeito do livro, contato@primeiraleitura.net. contato@primeiraleitura.net. Você manda o seu e-mail através desse e-mail que eu acabei de divulgar e aí você vai ter informações de como ter um exemplar como esse, que vai fazer muita diferença na sua vida, eu tenho certeza. Esse é o e-mail da editora e eu tenho também o meu e-mail. Na verdade, eu tenho a fanpage no Facebook, que é a forma mais fácil de entrar em contato, Viviane Batistella, psicóloga. Viviane Batistella, você encontra o meu perfil pessoal e a fanpage. E o meu e-mail, vcbatistella@gmail.com. É isso aí, vou mostrar mais uma vez o livro. Tem todas as informações, como a Viviane já passou aqui para vocês, né? Tanto no Instagram, no Facebook, você pode ter aí detalhes de como adquirir um exemplar de Uma Segunda Chance, que vai fazer a diferença na sua vida, pode ter certeza. Viviane, eu gostaria muito de agradecer a sua participação hoje aqui com a gente. Boa sorte aí com o livro, que ele traga bons frutos para você, não é, que você consiga, através da sua experiência, da sua história, passar aí tanto positivismo para as pessoas que sempre acompanham você, viu? Muito obrigada, Aninha. Eu que agradeço a oportunidade e que nós todos possamos, né, nos atentar e investir nas chances que a vida nos dá todos os dias, nas novas chances.